O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se sentar um instante. Quando eu acabei, agorinha, de ler o último versículo, que diz assim, né? Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, ou seja, nem Jesus, mas somente ao Pai. Aí eu fiquei aqui pensando, né? Há uns anos atrás eu pensava isso também. Fiquei pensando, né? Como que existe certas pessoas, né? Certos videntes, né? Que têm a coragem, né? Mediante essa palavra, dizer que o mundo vai acabar segunda-feira, vai acabar daqui 20 dias, né? Vocês, só um parênteses aqui, né, que eu me lembrei, né? Vocês se lembram quando foi para entrar o ano 2000? Nossa, pelo amor de Deus, porque vai acontecer isso? Aí quando a gente escuta essa palavra aqui, né? Quanto aquele dia, aquela hora, nem os anjos do céu, nem o Filho, ou seja, nem Jesus, muito menos a Virgem Maria, né? Somente o Pai. Aí, como que fica essa palavra, né? Fecha o parênteses. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, o que precisa, assim, moldar a nossa vida é a palavra. Então, a palavra, né, é a palavra que tem o poder de moldar a nossa vida, de transformar, de restaurar, né? Eu sempre gosto assim de explicar bem, quando eu falo de restauração do nosso coração, que restaurar não é reformar, porque a palavra de Deus, ela não reforma o nosso coração, ela restaura o nosso coração, né? Aí vocês poderiam perguntar, mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Restauração, né, não é a mesma coisa assim de que reforma. Não é.
Reformar uma casa é uma coisa, agora restaurar a casa é outra coisa. Mas não é a mesma coisa, padre? Não. Porque uma reforma você pode modificar. Se tem uma porta ali, você pode tampar aquela porta, pôr uma janela, pode colocar sei lá o quê. Né? Se é um quarto grande, você pode transformar em 2, isso é reforma. Agora, restauração, não. Restauração vai ser um trabalho minucioso, com um especialista que vai pegar aquela casa, ou seja, qual for o objeto, sei lá o que, a obra, e vai minuciosamente, vai estudar, vai pesquisar que cor que era essa casa ou essa obra quando o seu construtor fez. Que cor que era? Como que era essa coluna? Então ele vai pesquisar e com muito cuidado ele vai trazendo à tona, trazendo à vista como era aquela casa ou aquela obra na origem. Não é? Então a palavra de Deus, né, ela nos é anunciada para nos restaurar, para trazer à tona, né, para trazer presente o nosso coração como era na origem. Então o que significa como era na origem? Tal qual Deus nos fez. Né? E nós sabemos como que Deus nos fez, a sua imagem e a sua semelhança. Então, neste mundo, como a gente reza assim, em um dos prefácios da oração eucarística, neste mundo dilacerado, né, desfigurado pelo pecado, né, sujo pelo pecado, que deixa imundo por causa do pecado, então esta palavra é anunciada para restaurar, para trazer a origem, ou seja, tal qual nós somos. E no Evangelho deixa muito claro isso aqui, né? Veja só, aqui está dizendo, né? Então vereis, o versículo 26, né? Então vereis o Filho do Homem. Então o Filho do Homem, mas o que é o Filho do Homem? Quem tem aí a liturgia pode reparar que está em letra maiúscula, o Filho e o Homem, porque é singular, é único. Então vereis o Filho do Homem, né? Que é a palavra encarnada, que é o Deus feito homem, a palavra de Deus que se fez carne, que se fez um de nós, tal qual nós somos, porque a palavra, quando se fez homem, se fez tudo igual ao homem, menos no pecado. Então Jesus, o verbo encarnado, é a imagem do homem, é a imagem do homem tal qual como ele é. Então, continuando aqui, então vereis o Filho do Homem, né? Por isso tem essa expressão, Filho do Homem, quer dizer, aquele que assumiu a condição humana, aquele que tomou as vestes humanas. Por isso que fala Filho do Homem, em letra maiúscula, né? Então vereis o Filho do Homem, que é a palavra encarnada, como eu já disse, vindo nas nuvens, né? E esse vindo nas nuvens aqui, não é nuvens tal qual nós entendemos, né? Até poderia ser, mas não é isso. Mas vindo nas nuvens significa, ou seja, vindo de Deus, vindo do Pai, ou seja, vindo da eternidade, vindo do Pai, vindo da presença de Deus, porque Jesus, né? Porque Jesus, ele é a palavra de Deus feito carne, se fez homem, é a humanidade na presença de Deus, ou seja, a humanidade está na presença de Deus. Jesus, o Filho único do Pai, está na presença de Deus, aquele que assumiu a nossa condição, ou seja, o Filho do Homem, né? Então vereis o Filho do Homem vindo das nuvens, ou seja, vindo da presença de Deus, vindo de Deus, e vindo de Deus é vindo em nosso socorro, vindo em nosso
auxílio, né? Aqui ele diz: então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens, ou seja, vindo na presença de Deus, na presença do Pai, né? Com grande poder e glória, porque é vencedor da morte, vencedor do pecado, né? Ele enviará, é aqui que por isso que eu comecei a reflexão falando da palavra, né? Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus. Então, quando ele diz aqui, enviará os anjos, e lembrando, eu já falei isso aqui uma outra vez, e lembrando que os anjos, a palavra anjo, tem a mesma raiz da palavra evangelho. Porque anjo, a palavra anjo significa mensagem de Deus, quer dizer, aquele que porta a mensagem de Deus, né? Então, o anjo, a palavra anjo tem a mesma palavra, a mesma raiz da palavra evangelho, ou seja, é a palavra anunciada, né? É a mensagem da palavra restauradora anunciada, também enviada, ou seja, saindo da boca de Deus. Então, olha só, ele enviará os anjos, ou seja, a sua palavra, aos quatro cantos da terra. E os quatro cantos da terra aqui, só para vocês entenderem, não é quatro pontos da terra geográfico. Os quatro pontos aqui significa a totalidade da terra, a totalidade do ser humano, ou seja, essa palavra anunciada, ela não é para algumas pessoas, não, ela é anunciada aos quatro cantos, ou seja, a todo ser humano, porque essa palavra que é anunciada, como eu dizia no início, ela foi enviada para restaurar, e a gente pode usar também o termo recriar, né? Que é sinônimo assim, de restaurar. Então, recriar, trazer a origem. Então essa palavra, ela foi anunciada aos quatro cantos da terra, como diz aqui na palavra, e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Ou seja, a palavra é para nos trazer de volta, é para nos colocar de novo na presença de Deus. Então esse é o sentido. Agora, esta palavra, ela vai nos restaurando, mas é preciso que haja, que exista uma adesão da minha parte, uma adesão da nossa parte. Então, se não existir uma adesão da minha parte, essa palavra não faz nada. Nós continuaremos sujos, imundos e completamente dilacerados pelo pecado. Por quê? Na nossa caminhada, nós estamos a caminho. Até ontem, em uma das missas, eu dizia isso. Nós estamos a caminho. Quer eu queira, eu não queira, eu estou a caminho. E esse estar a caminho, a gente só tem dois lugares para chegar. Não tem um terceiro, só dois. Ou é na presença de Deus, ou não é na presença de Deus. Então, essa caminhada nossa é uma escolha. Eu escolho Deus, eu escolho ser restaurado por essa palavra, ou eu não. Não existe meio termo. Não é? Como é certo. Ou vou para a presença de Deus, ou eu não vou, depende de mim. Quem se confessa comigo, né? Quem já se confessou comigo, eu sempre, é quase que padrão meu, né? Eu sempre dou como penitência, né? Quem já se confessou comigo,
deve se lembrar. Eu sempre dou como penitência o Salmo número 1. Porque o Salmo número 1, por sinal, é muito curtinho. Ele fala dos dois caminhos. Ou eu vou para lá, ou eu vou para cá. Cabe a mim escolher. Então, nessa minha caminhada, quer eu queira ou não queira, porque tem coisas que são óbvias. Por exemplo, não adianta eu não querer, que vai acontecer. Por exemplo, vocês podem ter dado a risada do jeito que eu vou falar, mas pode sim, veja bem. Não adianta eu não querer ser velho. Vai ficar velho, pronto, acabou. Adianta eu falar, eu não quero ficar velho, mas vai ficar. Eu não quero morrer. Meu bem, vai morrer sim. Sem sombra de dúvida. Vai. Eu não quero nem ir para o céu, nem para o inferno. Meu filho, um dos dois lugares você vai. Não adianta. Então, meus caros irmãos e irmãs, né, a gente precisa, né, ter esta certeza. Eu estou a caminho. Então, se eu estou a caminho, eu não posso fugir desse caminho, então vou escolher Deus. Então, vou escolher ser eu mesmo. E ser eu mesmo não é do jeito que eu quero. Ser eu mesmo é ser a imagem de Deus. É buscar a Deus, escolher Deus. Porque a palavra, ela nos foi enviada justamente para que eu tenha condições de escolher Deus. Eu vou escolhendo Deus e ela vai me restaurando. Eu vou escolhendo Deus, ela vai me restaurando. Eu vou escolhendo Deus, ela vai me restaurando. Até eu chegar onde eu devo chegar, na sua presença, como diz aqui o Evangelho. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, né, de uma extremidade à outra da terra. Então, meus queridos irmãos, iluminados pela liturgia de hoje, vamos escolher Deus. Vamos fazer uma escolha por Deus todos os dias da minha vida, neste itinerário, neste caminho que eu estou fazendo. Então, escolhamos Deus. Escolhamos ser nós mesmos. Repito, ser nós mesmos é ser do jeito que Deus quer, a sua imagem e semelhança, né? Então, que o Senhor nos ajude e o Senhor nos dê a graça e que possamos experimentar a força da palavra, né? Eu vou concluir essa reflexão, né? Traz aqui o missal, fazendo um favor, que eu vou concluir essa reflexão lembrando a oração da coleta, que é o oremos no final no início da missa, que nós rezamos. Obrigado, filho. Nós rezamos hoje assim, olha só o que a gente pediu na missa hoje. Qual foi a intenção da missa hoje, né? Senhor nosso Deus. É o pedido da missa de hoje. O mundo inteiro, em todas as línguas, em todas as nações, estão fazendo essa oração, estão pedindo isso aqui para Deus, né? Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria, olha só, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Ficou alguma dúvida? Então tá bom. Creio em Deus